Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio falar um pouquinho mais sobre o tema que ao longo dos últimos vídeos fomos falando, que envolve autoconhecimento, autorresponsabilidade e todas as novas ações e atitudes que a gente vai tomar, que iremos tomar ao longo desse novo momento que teve seu início há algum tempo, só que só nos percebemos dele no ano de 2020. Mas já estamos nesse curso, já estamos em andamento com esse movimento, com esse período, com esse processo, como vocês queiram chamar. E uma coisa que hoje me chamou a atenção, que até foi a motivação para que eu viesse aqui e falasse com vocês, é sobre a questão que eu venho ao longo dos últimos vídeos e sempre que a gente conversa, sempre destacando, que é a história. Só que eu falo isso não como uma bandeira levantada na defesa, da disciplina, história, de profissionais da área de história ou que estejam envolvidos com isso. Não é. Ainda que eles tenham a sua relevância tanto para a área do conhecimento quanto do respeito que todos nós devemos ter, Porque afinal de contas, tudo que sabemos do nosso passado, ou pelo menos tivemos a informação que foi o nosso passado, foi graças ao estudo desses profissionais, ao estudo desses pesquisadores, dessas pessoas que dedicaram o tempo da sua própria existência para buscar essas respostas, que nós fazemos somente entre nós mesmos, os nossos familiares, nossos amigos, mas não nos deslocamos aos lugares para buscar as respostas, não nos deixamos absorver ou então inteirarmos-nos de tudo isso que acontece para que a gente consiga chegar mais adiante e falar, foi por conta disto que esse evento histórico se deu. Então, essas pessoas, elas, na verdade, eu não vou dizer que se sacrificaram, mas assim, elas se colocaram à disposição desse conhecimento para trazer as respostas para nós. A culpa não é delas se muitas destas respostas elas foram, não vou dizer desmentidas, se elas foram transformadas, se elas foram alteradas. A culpa não é dessas pessoas, realmente não é, e também não é nossa. Mas talvez sejam culpadas as pessoas que receberam essa informação, muitas vezes de uma maneira real, muitas vezes de uma maneira precisa, e articularam para que elas chegassem até nós de uma outra forma. Como se quisesse passar por um véu ou ainda a omissão propriamente dita da verdade, para que nós não nos descobríssemos como seres potencialmente grandes, potencialmente capazes, E nesse sentido é o que esse vídeo de hoje vai trazer. Esse cerceamento real e intencional, de uma mídia, de um conhecimento, de um governo. E quando eu penso em governo, eu não estou me referindo única e exclusivamente ao governo de determinadas nações, mas sim do apoio em conjunto entre eles, do apoio unilateral desses governos em omitir a verdade histórica sobre nós. Eles, muito que certo, sabem muito mais coisas que nós enquanto povo, porque tudo que você faz em qualquer lugar do mundo, em qualquer nação desse mundo, os governantes, eles têm uma informação privilegiada sobre isso. Num primeiro momento, tudo o que você faz é como se fosse numa empresa.
Qualquer coisa que vai acontecer, o dono, o seu superior, o seu diretor, o seu gerente, supervisor, enfim, a pessoa que está hierarquicamente acima de você, ela tem que ser a primeira a ser avisada. Qualquer que seja a coisa, boa ou ruim, ele tem que ser o primeiro a saber. Até porque ele é uma pessoa que detém algumas ferramentas, detém alguns dispositivos de ação imediata. Ou se ele não tiver, aí ele busca o superior dele, repassa essas informações para que essas pessoas ao longo dessa cadeia, né, dessa rede hierárquica, consiga resolver o problema. E a mesma coisa acontece aqui, quando a gente pensa em governo e povo. Então, dentro dessa camada popular, você tem todos os profissionais que estão ali trabalhando para um melhor desenvolvimento da nação, para uma melhora dos acessos da informação, dos acessos a tudo que se diz relativo ao bem-estar social, político e econômico da população. Então eles têm informações muito privilegiadas, como sempre foi, né? Como sempre tiveram. Mas às vezes, muitas dessas informações privilegiadas, se elas chegam ao conhecimento geral, se elas chegam ao conhecimento da população, elas podem gerar eu não digo um desconforto, mas uma onda que para o governo pode ser algo muito prejudicial. Então, você pode ter ali o desmantelamento de algumas ações que são praticadas ao longo de anos, de séculos, e que aí, uma vez se tornando evidente que em algum momento tivemos um problema com isso, ou foi manipulada alguma informação, pronto, acabou. A governabilidade daquela pessoa, a estrutura do Estado cai. Aí não tem mais como reverter. Aí você tem que, quando você se prepara para passar uma informação dessa magnitude, você tem que ter na manga já o plano de ação para sustentar esse caos que pode se formar. Só que eles são muito preguiçosos também. E eles não têm na manga esse momento de vamos, parem as máquinas e vamos resolver tudo, como é que vai ser a partir daqui. Até porque, do jeito que foi e passado tudo isso pra gente, e da forma como eles conduzem as coisas, tá muito cômodo para eles. Há uma perpetuação de poder sobre as pessoas, né? Uma manipulação de informação, uma alienação educacional, uma permissividade da impotência do povo diante dos mais poderosos e a impotência de nações menos economicamente desenvolvidas em relação a outras, que dá preguiça. Então é assim, às vezes essas nações menos desenvolvidas, elas também têm esse conhecimento, só que elas parecem que têm uma letargia tão grande de mudar, de sacudir as coisas, sabe? Para melhorar, e pode até melhorar essa ideia de poder, essa ideia de política. E aí eles não fazem nada. Eles sim reforçam essa manutenção de alienação sobre o povo. Esse discurso reprodutivo de que você tem que seguir o padrão. Porque se você está fora desse padrão, então você não é socialmente normal, você não é mentalmente normal, você não é culturalmente aceito, entendem? Então é assim, até quando você tem defesas, por exemplo, de minorias, que eu uso esse nome para ficar mais evidente, né, do assunto, mas assim, honestamente, até isso, quando a gente leva à tona de questões que são pontos nevrálgicos da sociedade, como a questão
racial, com uma questão da mulher, do idoso, da criança e do adolescente. Essas questões, elas são dos indígenas, elas são muito delicadas, são pontos de nevralgia muito grande que sempre aconteceram em todos os tempos. Se você pegar um documentário sobre a Austrália, você vai ver essa situação acontecer. Se você pegar um documentário sobre a colonização europeia na África, você também vai ver isso acontecer. Então, são pontos que nunca foram tratados, né? Você toma o remédio para que você fique sem a dor, mas um horário que você não cumpra desse remédio, dá de novo aquela pulsão ali, naquele ponto. E aí, de novo, dá aquele mal-estar, dá aquela, né, aquela ação aflitiva. Aí você vem com uma medicação ainda maior para você, de novo, deixar a pessoa letárgica. Então, é isso que acontece. E, não obstante a tudo isso, a gente teve, né, no último ano, algumas ações bem inflamadas, bem nessa situação da nevralgia, em relação ao problema racial. Só que assim, em nenhum momento isso foi procurado tratar de uma maneira eficaz e definitiva. Nada disso é feito. Porque você precisa, né, manter alguma coisa disso ainda em desajuste, porque alguém tem que se beneficiar nisso na próxima campanha eleitoral. Porque alguém vai ter que se beneficiar disso num discurso de fundação de alguma instituição e em prol dessas pessoas. Então é assim, não sei se vocês conseguem entender, existe um discurso de ajuda, mas que na verdade, por trás desse véu, eles querem mais a manutenção disso. E isso é para tudo, para todos os pontos nevrálgicos que a gente tem em sociedade. Não só isso. Vou falar de uma situação aqui com vocês que vindo mais para a nossa realidade brasileira. Criou-se a indústria da seca no Nordeste. Esse problema já era para ter sido resolvido muito rapidamente. Mas como os governantes, os candidatos a governador, presidente, prefeitos e prefeitos locais iam ganhar as suas campanhas? Se o ponto fundamental do discurso era esse, né? Então você perde o texto quando você faz isso. Então, só para que vocês tenham essa noção. E aí veio essa ideia de falar dessas situações, de falar de coisas que... E isso tudo que eu tô falando aqui é só uma pequena ideia. Agora, se vocês colocam isso de maneira macro, né, de maneira estendida, para a ação do historiador, para a ação da disciplina História da Humanidade, se isso que é muito pouco, a gente já consegue fazer essas sinapses e encontrar essa relação, imagina se a gente leva isso para a história. Então começamos mesmo com um homem do Paleolítico e do Neolítico, do nada surge esse homem do Paleolítico, depois ele é do Neolítico, aí depois do nada também surgem os povos mesopotâmicos, aí do nada também eu já estou na Grécia, aí do nada mais ainda eu já adentrei a Alta Idade Média, aí eu tenho uma outra reformulação e agora estamos na Europa com todos os países que existem. Não soa estranho que pontas estão soltas nesse contexto histórico? E isso eu não estou falando só para que a gente faça devemos fazer uma ação investigativa da nossa história, porque somos também personagens dessa história. A gente não está aqui assistindo a história de outro, a gente está permitindo que contem a nossa a maneira que eles querem. Não, somos personagens dela. E se a gente busca hoje, nesse caminho, a transformação, a mudança, uma nova maneira de enxergar a nós, o outro,
e o nosso planeta, então a gente tem que entender aonde que a gente realmente falhou, aonde que o negócio realmente não deu certo, para que a gente não repita novamente. Porque se a gente nunca souber, se nós sempre estivermos com a metade da história, a gente tem a metade do caminho e a outra parte. Quem vai nos garantir que a gente não vai errar novamente naquela metade? Certo? Deixar vocês aqui para reflexão. A gente vai se vendo nos próximos vídeos, nós temos mais assuntos para tratar e dentro dessa ideia do novo vídeo que a gente vai trazer ainda na sequência dessa conversa que a gente está tendo hoje, se preparem porque eu acho que vocês já escutaram o termo Inquisição. Então eu tenho uma novidade aqui, se é que eu posso chamar assim. O nosso próximo vídeo, vamos falar da Inquisição, que foi toda essa base do movimento da Contra-Reforma, e depois a gente vivencia isso novamente quando estivermos no advento das grandes navegações, de uma maneira muito mais intensa, levando em consideração principalmente a Espanha aí. E agora, vivemos também uma Inquisição agora, midiática, mas vivemos, tá bom? Eu aguardo vocês lá no próximo vídeo. Acompanhem as nossas publicações no Instagram, Facebook e também os vídeos anteriores aqui pelo canal do Regências e Concordâncias. Até lá!